Livro Escutemos os Mortos. De Gabriel Delany G. Bournickel, 1923. Capítulo 11. Manifestações onde subconsciente é possível e não pode ser validamente descartado. Nec onis moriar, eu não morrerei completamente. Horace. Levemos nosso estudo mais longe. Eis aqui dois casos para os quais a explicação dada sobre uma ação mental qualquer se torna cada vez mais precária e insuficiente. Não se pode, entretanto, descartar completamente a hipótese da subconsciência, a qual não é impossível que eles sejam também associados. Mas o fio que os une se torna cada vez menos forte. A obsediada. A senhora Formosa, todos os nomes foram mudados, era uma mulher muito bonita, pertencendo ao mundo da burguesia abastada. Grande, de boas proporções, elegante, abundantemente ornamentada por joias, sempre impecavelmente perfumada, ela causava sensação onde quer que fosse. De aparência distinta, naturalmente amável, ninguém acreditaria no drama íntimo que envenenava sua existência. Embora todo mundo pensasse que ela fosse feliz, ela estava devorada por um tormento que se tornou para ela um horrível pesadelo. Casada uma primeira vez com um engenheiro, que era extremamente apaixonado e violento, e que frequentemente se mostrava brutal, ela se torna viúva com a responsabilidade de 2 filhos, um menino e uma menina. Ela se casou com um homem cujo caráter contrastava singularmente com o de seu primeiro marido. Doce, afável, gentil, ele fazia o impossível para assegurar à sua mulher uma existência feliz, porém, apesar de seus esforços, ele jamais pôde lhe fazer perder a atitude distante, fria, quase hostil, adotada por ela desde o casamento. Ele aceitou se separar de sua própria filha, nascida de um primeiro enlace, e, no entanto, ele acolheu e cuidou em sua casa da filha de sua mulher. O menino morreu nos últimos anos, mas essas gentilezas, esse cuidado constante de agradar a desdenhosa esposa não modificou em nada a atitude desta última que, mesmo na intimidade, consagrando-se pontualmente a seus deveres, não se desfazia jamais da frieza aguda. Isso durou 16 anos. A morte de seu filho acentuou a hostilidade e determinou, também, a busca da senhora Formosa, frequentando grupos espíritas onde, no socorro de sua alma, ela esperava encontrar algum consolo. Foi nesse momento que ela foi recebida na sala da senhora Darget, seguindo assiduamente as reuniões interessantes até o mês de abril de 1920. Na primeira sessão do mês de maio, Albertine, que assistia, foi tomada por uma entidade incoerente que deu a impressão de loucura. Ela fazia o gesto de pôr um chapéu na cabeça, depois lançando-o ao chão, depois disso, um outro e mais outro. Ela tinha um riso sinistro, rangia os dentes, rolava no chão, afastando as pessoas que tentavam detê-la. A agonia que seguiu foi terrível. Uma das assistentes, senhora do Courial, acreditou compreender do que se tratava. Tomando a mão da médium, ela perguntou: "Você me reconhece?" Um riso de mente foi a única resposta. "Eu sou a senhora do Courial." Nada, o espírito balbuciava palavras desconexas, chapéus, lojas, carros. Albertine despertou sem ter dado outra pista, ela sentiu logo um perfume penetrante. Voltando-se, então, para a senhora Darget, ela diz: "Como está perfumada, senhora Formosa." "Mas, por que, então, ela está de pé? Deem a ela uma cadeira." Ninguém entendeu, perguntavam-se por que Albertine falou da senhora Formosa, que não estava ali. Vendo que ninguém se mexia, Albertine recua de sua poltrona para dar lugar à dama. Lhe é perguntado: "Então, quem a senhora vê?" "Mas senhora Formosa, a senhora vê bem, ela está ali ao meu lado." Nesse momento, teve a visão de uma janela que se abria e da senhora Formosa que se precipitava no vazio. "Ah!" gritava ela, "ela se matou." "Mas, quem? Quem é?
pergunta-se de todos os lados. Não se podia acreditar que se tratasse da senhora Formosa, que tinha assistido quase todas as últimas reuniões. Estando a sessão momentaneamente suspensa, a senhora do Courial, que era a única que estava a par dos fatos, confirmou, então, a exatidão dessa dramática visão. Ela conta que a senhora Formosa dava sinais acentuados de desequilíbrio mental desde a morte de seu filho, ela se entregava por vezes a excentricidades e certo dia em que ela foi a uma loja para fazer compras, ficou subitamente louca ao experimentar os chapéus. Ela gesticulava, jogava-os um após o outro, fazia um escândalo. Sua filha, que acompanhava, pediu um taxi para levá-las para casa. Uma cena violenta e muito triste se seguiu, a doente resistia, debatia-se, mordia. Em sua casa, ela foi posta sob vigilância, mas alguns dias depois, aproveitando-se de uma distração, ela abriu a janela situada no 5º andar e precipitou-se no vazio. Ela morreu na hora. Imagina-se a emoção que esse relato produziu no grupo Darjet, onde não somente a médium, mas também todas as outras pessoas, salvo a senhora do Courial, ignoravam a catástrofe. 15 dias depois, nova sessão a qual assistia a senhora Formosa, que foi avisada sobre o que aconteceu. O mesmo espírito incorpora e diz: hoje, eu me sinto melhor, eu fiz um grande mal, eu me matei. Então levantando-se, Albertine vai ao encontro da Sr. F. e lhe diz em soluços: perdoe-me. Eu cometi um grande mal, mas não sou culpada, eu estava muito infeliz pela morte do meu filho. Quem é a senhora? Qual é o seu nome? Anne. Ela dá alguns detalhes e acrescenta: você foi bom para mim e para meus filhos, mas eu não fui boa para sua filha. Nesse momento, Albertine vê outro espírito, é o da primeira mulher do Sr. Formosa. Ela se põe de joelhos diante dela. Lisette, perdoe-me por ter obrigado seu marido a se separar de sua filha enquanto ele cuidava da minha. O Sr. Formosa pergunta: você a vê? Sim, ela me perdoa. Quantos filhos você tem? Um filho, Jean, uma filha, Georgette. Sua filha se chamava Suzanne. Você deve me perdoar. Sim, eu sabia que você não era culpada. Eu jamais te amei, havia uma pessoa entre nós. Quem era? Diga, isso te fará bem, Lisette te perdoa e também eu. O Sr. Formosa insistia, a senhora Darjet, que ignorava a natureza dessas revelações, pôs fim ao interrogatório. Digamos que essa ação se legitimava pelo rumo que tinha tomado a conversa. De seu despertar, Albertine vê a primeira mulher do Sr. F, diz que ela morreu do pulmão depois de 2 anos de casamento deixando uma menina, Suzanne. Em seguida, ela vê Anne de joelhos. Ela pede perdão ao senhor e à sua primeira mulher. Há um mistério. Essa mulher nunca lhe pertenceu senão materialmente, ela jamais esteve com o senhor pelos sentimentos, há alguma coisa. Sim, continue. Decidiu-se por remeter o esclarecimento do mistério a uma outra sessão, na casa da médium. Durante essa sessão, estavam presentes apenas 3 pessoas, Sr. Formosa, a médium e o Sr. Bourniquel. Anne se apresenta novamente, ainda pedindo perdão. Sr. F, uma vez que estamos sós, diga agora o nome daquele que lhe obsediava. Você se sentirá melhor, isso lhe tranquilizará. É meu primeiro marido, Albert. Você sabe o quanto ele era ciumento quando vivo, desencarnado, manteve-se do mesmo modo, e é ele que esteve entre nós dois toda a vida, é ele que me impedia de amá-lo, ele vivia em mim. Eu o achava bom, mas eu não podia amá-lo como marido, eu reclamava de você, você era o homem que me dava o bem-estar. Eu sempre duvidei que houvesse alguém que a obsediava, mas não haveria um outro. Também, você me obriga. Sim, diga. Meu pai.
Sim, eu escondi de você, durante 18 anos de casamento, que meu pai morreu por suicídio. Você se lembra como ele morreu? O que ele fazia? Ele era pastor, ele se afogou em uma piscina onde havia muito pouca água. E, bem, agora que me confessei, estou liberta. O Sr. Formosa nos confirmou a exatidão de todas essas informações verbalmente, em seguida, por uma carta datada de 2 de junho. Nas comunicações que ela tinha dado, sua mulher tinha atribuído seus tormentos e o suicídio, que foram a consequência daqueles, ao primeiro marido, morto 20 anos antes. Ela temia que sua filha viesse a sofrer a mesma obsessão e o mesmo fim, única sobrevivente de toda a família de seu primeiro casamento. Ela implorou insistentemente nossa intervenção para a proteção de sua filha. Ela igualmente insistiu para que o obsessor, Léo, fosse esclarecido, sendo-lhe apresentado todo o mal que ele havia feito. Léo, quando vivo, era um homem violento e frio, muito autoritário, atroz e ciumento. De acordo com as declarações de Anne, ele não era o único a obsediar. Seu próprio pai, que tinha reputação de um homem sábio, ponderado, exemplar, tinha posto fim à vida por um suicídio. O gênero de morte que ele havia escolhido denota uma força de caráter, uma energia sobre-humana. Ele havia se ajoelhado em uma piscina contendo uma camada de água de aproximadamente 40 centímetros. Ele mergulhou sua cabeça e a manteve com suas mãos até asfixiar. Esse foi um estupor para toda a família, que não soube jamais os motivos desse fim desesperado. Espalharam rumores de um acidente. Quando sua filha, viúva, se casa novamente com o Sr. Formosa, esconde-se dele cuidadosamente esse segredo de família, e durante 18 anos em que dura o casamento, ele fica na mais absoluta ignorância quanto a esse doloroso evento. Ele deve tê-lo compreendido na ocasião de outro suicídio, o de sua mulher. De fato, sobre o leito de morte desta que um dos parentes não pôde conter essa confissão. Ela morreu como seu pobre pai. Foi preciso, então, fornecer explicações ao marido, para quem essa exclamação tinha levantado suspeitas. Vê-se, então, a extrema precisão das revelações feitas pelo espírito de Anne, incorporada a Albertina. Esta última ignorava, é certo, qualquer palavra sobre tudo isso. O resumo que trouxemos aqui não contém mais que uma pequena parte das informações que ela forneceu. Nós apenas as mencionamos por razões que todo mundo compreenderá. Um pouco depois dos fatos relatados, em uma nova sessão, solicitamos a presença de Léo, o primeiro marido. Albertine reproduziu sua agonia da maneira mais fiel. No dizer do Sr. Formosa, ela deu uma descrição exata dele: um homem muito bonito, usava barba, morreu aos 35 anos. Esse espírito declarou que desde sua morte ele jamais deixou sua mulher, ele sempre a seguiu em vida, ele sempre se interpôs entre ela e seu segundo marido, inspirando nela animosidade contra este. Eu fui bruto com ela, disse ele fazendo alusão a certas cenas da época em que era vivo. Algumas vezes, no momento de partir para um jantar na cidade, ou um passeio, ou ao teatro, eu dava a ela a ordem de se desarrumar e decidia que não sairíamos mais. Eu era ciumento. Uma vez morto, não quis que outro a possuísse. O ciúme me impulsionou a levar minha mulher ao suicídio para tê-la novamente comigo. Nós tivemos a maior dificuldade em fazer com que o infeliz compreendesse o mal que ele fez e que não deixaria de voltar para ele mesmo. Todos os nossos argumentos, toda nossa eloquência, toda nossa moral não parecia tocá-lo de início. Enfim, por insistência, ele acabou por se deixar convencer. Ele exprimiu, então, o arrependimento pelo que aconteceu por sua culpa e nos agradeceu pelo esforço que tivemos por levá-lo a sentimentos melhores. Ele terminou dizendo que estava muito infeliz porque, tendo levado sua mulher ao suicídio na esperança de encontrá-la no além, ele constatava agora que aquele reencontro se tornou impossível e que ele estava separado dela para sempre.
Observações. É preciso notar, a princípio, a objetivação da visão de Albertini, no final do transe, da primeira sessão. A aparição era tão bem materializada para ela que Albertini a confundiu com os outros membros do grupo. Ela sentia o perfume da Senhora Formosa, ela reconhecia seus traços, ela via a vida luzir em seus olhos, ela admirava sua bela estatura, sua vestimenta de bom gosto, suas joias. Como não teria se enganado com todas essas coisas? Como não teria se surpreendido, fazendo a observação em voz alta, que a tivessem deixado ali, sem fazê-la sentar-se, essa amiga da casa que vinha, como usualmente, assistir à sessão? Os exemplos de uma visão tão nítida não são excepcionais e pode-se ler o relato, seja nos inesgotáveis Proceedings, 4, seja no tomo 2 das aparições materializadas por Gabriel Delany, o Tratado de Metafísica do professor Richet, igualmente em relação a um grande número. Mas o que valoriza esse fenômeno era o espanto que produziu no grupo em que, salvo uma pessoa, todos ignoravam a morte da senhora F. Início da nota do tradutor, 4. A palavra apresentada provavelmente se associa ao termo proceedings, de língua inglesa, que, traduzido, significa, basicamente, procedimentos, porém pode ser também compreendido como ata, minuta, entre outros. Fim da nota do tradutor. E isso aqui exclui toda a ideia de telepatia. De fato, quando a médium, incorporando o espírito, dá sinais de demência, a única pessoa que sabia do ocorrido, Senhora do Courial, acreditou que se tratasse da Senhora F, mas ela não teve certeza até chegar o final do transe, quando Albertini diz, como está perfumada, Senhora Formosa. Mas até esse momento, a incerteza da Senhora do Courial nos mostra bem que não havia correspondência estabelecida entre seu cérebro e o da médium. Examinemos agora a questão da obsessão, lembrando que a Senhora F reclama de ter sido obsediada por seu primeiro marido e também seu próprio pai. Na antiguidade e mesmo antigamente, nas tribos selvagens, atribuíam-se todas as doenças físicas ou mentais à influência dos maus espíritos. A ciência moderna indicou claramente as causas das afecções físicas, que suprimem toda a intervenção do além. Mas a reação científica talvez tenha ido muito longe. Pessoas de valor intelectual e de boa fé frequentemente citaram casos de doenças ou, digamos assim, encerradas em asilos, ditos alienados incuráveis e que, entretanto, puderam sair ao cabo de alguns dias, após a intervenção mediúnica que conseguia libertar os espíritos obsessores. Então, podem existir verdadeiras obsessões provocadas por seres desencarnados pouco evoluídos que, sob a influência de paixões ou de interesses diversos, obsedeiam os vivos, inspiram-lhes sentimentos ou fazem com que executem atos contrários à verdadeira natureza do obsediado. Há todo um problema que mereceria a atenção dos alienistas. Além disso, um magnetizador, Sr. Magni, publicou 2 observações nas quais, tratando o doente como se realmente ele tivesse se relacionando com um ser do além, conseguiu curar 2 pessoas. Isso mostra a eficácia desse modo de tratamento e a utilidade incontestável de uma mediunterapia que se inspirasse em dados do espiritismo. Em todo caso, que houve nessa manifestação uma verdadeira obsessão ou não, pois seria possível, a rigor, atribuir a uma diatesis hereditária o suicídio da Senhora Formosa. Todavia, a individualidade do primeiro marido foi estabelecida com uma riqueza de provas, uma abundância de detalhes e uma característica psicológica tão clara que, verdadeiramente, a hipótese espírita toma aqui um valor explicativo que ultrapassa em muito toda suposição criptestésica. A médium revelou fatos precisos, cuidadosamente mantidos em segredo pela família e que ela não poderia ter obtido de nenhuma pessoa viva. No mais, nenhum jornal havia mencionado o suicídio, ela não teve conhecimento pela via da imprensa.
Façamos notar ainda que nós tivemos de mudar os nomes das pessoas colocadas em questão, por razões que serão compreendidas. Excepcionalmente, não poderemos comunicar suas identidades reais àqueles que desejarem fazer uma investigação, aos quais pedimos que confiem em nossa imparcialidade e nossa boa-fé. Digamos, enfim, que os espíritos por vezes ficam embaraçados pela insistência que se lhes coloca pela declaração pública de segredos de família. É preciso ter, com eles, tanta sutileza e tato quanto se tem com as pessoas vivas. O tabaqueiro incendiário. Eis agora a 10ª manifestação que classificamos na mesma categoria. Ela é extremamente interessante pela natureza precisa e particular de algumas informações fornecidas pelo espírito. Em 2 de janeiro de 1921, Montmorency. A médium reproduz a agonia de uma pessoa que, pela aparência, morreu paralisada, todo o lado direito da figura está contraído, a boca desviada para o queixo, a bochecha flácida, enquanto o lado esquerdo está normal. Assim que esteve em estado de responder, começamos a interrogar e obtivemos, de início, as seguintes informações. Estou em minha casa, em St. C. Audi. Eu não faço nada. Eu me ocupo da casa. Sou uma mulher. Sou idosa. Eu me chamo Marguerite B. Será visto mais adiante porque não damos os nomes próprios completos. Passei dos 70 anos. Pergunta. Por que a senhora treme assim? Resposta. Isso é desde que tive o ataque, por volta dos 60 anos, ele me deixou assim. Morri em 1876, creio que me lembro, meu marido se chama B. Jean. Temos 3 filhos, 2 mulheres e um homem, Mariane, Joseph, Amélie. Meu filho partiu. Não sei o que aconteceu com minhas filhas. Pergunta. A senhora se lembra de algum evento importante que tenha acontecido antes de sua morte? Resposta. Em 1870, a guerra, em 1875, as inundações. Pergunta. O que a senhora fazia de suas colheitas? Resposta. Eu as vendia no mercado de Mirepoix, que fica a 3 horas de carro. Pergunta. A senhora nasceu em Saint-C. Em que ano? Resposta. Não me lembro mais, meu marido participou da Guerra de Crimeia, ele era mais velho que eu. Ele estava sempre doente desde a guerra, eu não fiquei doente por muito tempo. Pergunta. A senhora está interessada no que se passa em sua casa? O que aconteceu com seu dinheiro? Resposta. Tudo isso foi revertido para meu filho, que deixou seu bem como pensão vitalícia para uma família do país. Minha filha teve uma parte, não sei o que ela fez com isso. Pergunta. A senhora fala sempre de uma filha, e a outra? Resposta. Em outros tempos, elas estavam junto com o irmão, depois, apenas uma ficou com ele. Pergunta. Onde, isso? Resposta. É preciso que as águas corram. Após essa incorporação, um de nossos espíritos familiares, Ivone, veio nos fazer uma pequena visita para nos advertir que o espírito anterior se enganou com as datas e que seria necessário voltar em sua casa para poder nos dar maior precisão. Aproveita-se essa intervenção para perguntar a Ivone sobre as condições da vida astral que o livro de Oliver Lode, Raymond, recentemente traduzido em francês, punha na ordem do dia. Pergunta do Sr. Delany. Os espíritos vivem da vida material? Resposta. Sim. Eles se ocupam nas casas como quando eram vivos, sem se preocupar com as pessoas que se encontram ali. Eles estão em suas casas, eles as governam. Pergunta do Sr. Delany. Seriam as casas que eles ocuparam ou casas que se encontram no espaço? Resposta. No espaço não há casas, mas eles revivem das suas, eles circulam nelas como vocês. Se o espírito tem ideias materiais, ele experimenta um bem-estar e se crê viver. Pergunta do Sr. Delany.
Existem criações fluídicas do pensamento no além. Resposta: sim. Para seus usos, para suas necessidades, eles criam móveis, utensílios de casa, é uma produção ideal. O trabalhador vem a seus campos e trabalha. Mas, quando o espírito se dá conta de si, ele se apercebe que isso não existe, que é uma criação fluídica. Após Ivone dar essa breve lição de idioplastia psíquica, Albertine teve a visão correspondente à incorporação que ela tinha feito. Vejo, diz ela, uma pequena senhora com um chapéu e um chale, ela tem um tique na mandíbula direita e ela disse chamar Marguerite B. Vejo uma casa em uma pequena cidade, coberta por um telhado que avança, no primeiro piso, um grande quarto e do outro lado um celeiro no qual secam feijões em feixos. Há também batatas, mas não há galinheiro nem animais. Vejo escrito e espelhado o nome Saint-C, Aldi, são dados os nomes Mariane, Joseph, Amélie, Crimei. E depois, barro em um porão repleto de água suja, é a inundação. Pergunta do Sr. Delany. A senhora vê a data da inundação? Resposta: 1875. Em junho, entre terça e quarta-feira. Sessão de 6 de fevereiro. Marguerite B. volta e declara que esteve em sua casa, em Saint-C. D. Pergunta: o que a senhora viu em sua casa? Resposta: rodei por todos os cantos da casa e da outra casa. Pergunta: que outra casa? Resposta: da casa onde morri. Eu não morri em Saint-C, mas ao lado, em P. Em novembro de 1881, eu tinha 77 anos. Uma de minhas filhas está morta, ela tinha ficado comigo. A outra partiu para Alger com seu irmão, meu marido morreu antes de mim, fiquei só. Minha filha se casou, meu genro era dono de mercearia em P. Eu não sei mais o nome dele. Tenho dificuldade de falar, eu não falava francês, falava dialeto. Ela troca algumas palavras em dialeto do sul com o Sr. Bourniquel. Este, sobre uma questão do Sr. Regnault, afirma que a médium compreende dialeto, mas que ele fala muito mal. Sessão de 6 de março. É o marido de Marguerite que se apresenta primeiro, ele mostra sua agonia, depois reclama de falta de ar, ele sufoca como se alguém tivesse colocado uma colcha em cima dele. Ele diz seu nome, Jean-Baptiste B. morto em 17 de maio de 1881, aos 72 anos, de um ataque. Nascido em Saint-C, morto em P. Pergunta do Sr. Delany. Que aconteceu a seus filhos? Resposta: Joseph e Amélie estão longe, Mariane está morta. Pergunta: antes ou depois do senhor? Resposta: eu não tenho como dizer. O senhor sabe, não é tão fácil retornar. Pergunta: por que o senhor não retornou em sua casa? Resposta: não compreendo. Morri há 40 anos. Isso me parece estranho. Há 40 anos que eu ando como se eu estivesse perdido numa cidade. Eu não me dava conta, parecia que eu sonhava, eu via que outros homens não eram como eu. Pergunta: o senhor tinha a sensação de beber, de comer? Resposta: sim, eu sentia fome, sede, cansaço, eu comia com os outros, nas casas, quando a vontade vinha, eu ia até elas. Pergunta: o senhor ia comer nas casas dos camponeses, então? Resposta: sim, mas eles não percebiam minha presença. Pergunta: felizmente, pois sem isso, eles o teriam recebido a golpes de forquilha. Resposta: não, não em meu país, não se é tão selvagem. Às vezes eu me enganava, eu não estava em minha casa, havia pessoas que não falavam como eu. Eles não tinham minhas ideias. Eu não ficava em suas casas, quando não se encontram pessoas que nos compreendam, vamos embora, é preciso que haja harmonia. Pergunta: em que estado o senhor estava quando reviu sua mulher? Resposta:
Foi ela que me procurou, eu acreditava que a gente não estava morto. Sua mulher vem em seguida, em seu lugar, ela começa por uma retificação. Dei 1881 como data de minha morte, mas é do meu marido, eu morri em 1888, Marguerite R., mulher B., morta aos 73 anos, em 19 de agosto de 1888, meu marido morreu em 17 de maio de 1881. Fomos os dois lá nos aperceber. Pergunta: o que vocês fazem agora? Resposta: vou à igreja, aos campos, observo o que se faz na casa e não vejo ninguém que me conheça. Fui à minha casa, acreditei que alguém me dava atenção, mas, não, eu acreditei que falava, mas eu não falava como os outros. O Sr. Delany faz com que se note que o caso de Marguerite, que retorna constantemente à sua casa, pode se aplicar aos fenômenos de obsessão, quando esses espíritos encontram um sujeito que lhes fornece as formas de energia necessárias, eles podem provocar fenômenos físicos. Pergunta do Sr. Delany: a pessoa que agora mora em sua casa, ela está só? Resposta: não, com sua mulher. É Joseph, meu filho, que ficou com a casa, ele alugou. Ele teve uma mercearia nessa casa, a mercearia está fechada, ele ficou com ela durante algum tempo, então houve uma explosão, fogo na mercearia. Pergunta: a senhora viu isso lá de cima? Resposta: sim, eu fui até lá. Naquele tempo, havia uma tabacaria e a mercearia. Joseph participou da guerra de 1870, ele ficou ferido e, como pensão, lhe deram a tabacaria. Tudo foi transferido, a mercearia não funciona mais e a tabacaria foi transferida para outro lugar. Pergunta: e sua filha? Resposta: ah, não fomos amigas, ela era ciumenta, porque ela entendia que Joseph era privilegiado. Joseph era deficiente, suas pernas não valiam nada, ele sofria da cabeça. Havia momentos em que ele era violento, acreditava-se que ele era louco. Ele foi ferido na cabeça. Pergunta: a senhora se dá conta de que agora a senhora não está mais em P? Resposta: agora, sim, da outra vez também, mas não da primeira vez. Eu não estava infeliz, mas quando eu falava e ninguém me ouvia, era duro para mim. E, bem, é uma pena, vou dizer-lhe, Amélie partiu, ela deixou seu homem, eu estava morta e eu soube. Pergunta: como a senhora soube? Resposta: eu fui ver o que se passava na casa de todo mundo, ela tinha partido com um homem mais jovem que ela, é uma vergonha. Ela tinha também uma mercearia, ela partiu com um empregado. Para nós, quando vemos tudo isso que acontece, é melhor tomar distância. Para mim, causava-me prazer ver o que se passava, eu gosto de me misturar com o que não me diz respeito, foi o mesmo quando morri. Bom, está entendido, vamos fazer investigações para verificar o que a senhora disse. Não se deveria ser muito curioso, espalharam o boato de que Joseph tinha posto o fogo e é preciso ser prudente em suas investigações. Ele regou com óleo e ele disse que a garrafa estava rachada. Todo mundo achou isso suspeito. Ele quis sair das coisas, ele queimou o rosto e as mãos. Ele era assegurado. Pergunta: a senhora teve medo de se queimar? Resposta: eu não fiquei, quando ele gritou, eu tive medo e me salvei. Numa visão, Albertine repetiu as datas retificadas, os nomes, ela viu pacotes de tabaco, papéis para cigarro e um contrato, sem dúvida um contrato de seguro. Mas, antes, aproveita-se para perguntar ao espírito de Eugênie Thomas, que veio para libertar a médium, sobre as contradições que se observam tão frequentemente nas declarações feitas pelos espíritos. Isso provém, responde ele, de seu degrau de evolução. Todos não podem tratar das mesmas questões, é o mesmo com os homens, na Terra,
Cada um tem seu ponto de vista, todos podem se crer estando com a verdade. Com frequência os nomes lhes fogem e isso não prova que o espírito não saiba. Peçam provas, controlem, há espíritos enganosos, como nas melhores reuniões, e se todo mundo antes da reunião colocasse ali toda sua alma, não de uma forma ritual, mas com um sincero laço do coração, os resultados seriam excelentes. Pergunta: como ocorre de alguns espíritos, tendo pertencido à elite intelectual desse mundo, realizarem comunicações num estilo epistolar dos mais modestos? Resposta: isso provém do cérebro do médium. Um grande artista obterá brilhantes resultados com um bom instrumento, o mesmo acontece com o cérebro do médium. É isso que faz com que algumas comunicações sejam prejudicadas. Pergunta: tomemos, por exemplo, Jaurès, que foi uma das mais maravilhosas inteligências de nossa época. Seria possível ter com ele uma conversa em relação aos conhecimentos que ele tinha quando vivo? Resposta: eu repito, isso depende do médium. O cérebro do médium deve estar à altura do de Jaurès, caso contrário a comunicação será prejudicada. Pesquisa: a Prefeitura de P forneceu a seguinte ficha ao Sr. Roy, encarregado da informação. Sobre os registros dos falecimentos da comunidade de P, constatei: 1. Que no ano de 1881 em 17 de maio morreu Jean-Baptiste B, aos 72 anos, número 6 do ato. 2. No ano de 1888 em 19 de agosto faleceu Marguerite R, viúva B, aos 73 anos de idade, número 3 do ato. Do lado do Estado Civil, os nomes e as datas dadas por Marguerite na última sessão estavam totalmente verificadas. Tratava-se agora de encontrar as informações sobre os eventos longínquos revelados pelo mesmo espírito. Era algo difícil e delicado, tanto por serem fatos antigos quanto pela descrição que nos era necessária. Podemos, entretanto, obter satisfação de uma camponesa idosa que sempre morou no país, que nos escreveu a seguinte carta, que reproduzimos sem correções. UP, em 13 de março de 1921. Senhor, em resposta à sua honorável de 8 de março, venho lhe dizer que Marguerite B. viveu em P, assim como seu marido e seus filhos. Jean-Baptiste morreu em 1881 e sua mulher em 1888. O filho tinha participado da guerra de 1870, onde foi ferido. Ele teve na época uma mercearia e uma tabacaria. Ele deixou P há mais ou menos 25 ou 27 anos com uma de suas irmãs para ir morar na Tunísia. Antes de sua partida, houve fogo em sua mercearia. Todas essas lembranças estão muito longe, pois a casa caiu em ruínas. Falta de reparos. Sobre Marguerite B. eu sempre ouvi dizer que ela não era boa. Estou a vosso dispor caso as informações não sejam suficientes. Saudações. Assinatura. Notas. Na sua primeira visita, Marguerite comete erros e parece não ver claramente. Ela se engana sobre a data de sua morte, que ela coloca em 1876, e ela não se lembra sequer de seu nascimento. Isso não tem nada de extraordinário. Há na Terra uma quantidade de idosos que não dão mais conta de sua existência e que não saberiam dizer em que ano vieram ao mundo. Não se deve, então, espantar-se se os desencarnados não puderem precisar nada sobre esses pontos, uma vez que constatamos tão frequentemente a mesma ausência de memória nos vivos. Na segunda sessão, ela se engana novamente. Ao invés de 1876, ela diz 1881, que é a data do falecimento de seu marido, e não do seu. Ela diz que sua filha e seu filho foram morar na Algéria, mas a pesquisa nos mostra, mais tarde, que é na Tunísia. Erro sem importância, muito desculpável em uma senhora que nunca se preocupou com geografia. É na terceira sessão que ela dá, enfim, com os anos, meses e dias,
as datas solicitadas. As lembranças lhe retornam em massa e seu caráter um pouco agressivo, seu amor por fofocas e tagarelices tomam rumo livre, ela denuncia seu filho e sua filha e reconhece, com visível satisfação, que ela gosta de se ocupar com o que não lhe diz respeito. Psicologia realista de camponesa ociosa e maledicente, confirmada pela carta reproduzida em nossa pesquisa. Seria possível que nos retornassem o que esclarecemos a propósito da objetivação dos tipos. Mas, aqui, ninguém sugeriu à médium que ela era uma senhora idosa, tendo vivido num país tal, de tal a tal data, ninguém lhe disse que ela iria representar um tipo falador, capaz de comprometer seus próprios filhos. Seria possível dizer ainda que, ao escolher a imagem de uma mulher fofoqueira, a médium tinha as maiores chances de ser exata, mas isso não passaria de um argumento sem valor e que dirigiria contra ela toda a opinião feminina. Em suma, essa comunicação nos mostra de uma vez por todas que os espíritos pouco evoluídos estão como em um tipo de sonho, eles persistem em crer-se vivos, em geral, eles não têm nenhuma consciência das condições de uma vida futura, não experimentam a necessidade, não sofrem, propriamente falando, da indecisão de seu estado. Eles não se apercebem e são um pouco como nós durante o sono, quando admitimos as coisas mais extraordinárias e mais inverossímeis. Elas não nos parecem nada incoerentes e as aceitamos sem discutir, não as julgamos absurdas senão ao acordar. As sensações do mundo físico agem ainda sobre esses espíritos e produzem neles uma mistura estranha de conhecimentos. A visão do que se passa na Terra não os surpreende, eles não tiram conclusões dela como quando o farão mais tarde, ao saírem desse estado particular que foi muito bem qualificado pelo nome de perturbação. É assim que Marguerite tem tamanho pavor do fogo, quando ele surge na casa de seu filho, que se salva para não ser queimada, entretanto, ela não deveria mais ter nenhum temor. Além das sensações, esses mesmos espíritos têm necessidades físicas, essas necessidades não são mais extraordinárias do que aquelas que sentimos durante o sono. E assim como no sono nós apaziguamos a fome com pratos que não têm nenhuma objetividade, mas que momentaneamente são reais para aquele que dorme, do mesmo modo acontece para os espíritos a mesma realidade subjetiva, a necessidade, eles a criam por idioplastia ou por autossugestão. É o que nós temos tão frequentemente constatado com os sujeitos sonâmbulos, aos quais se faz comer uma batata como se fosse um peixe suculento. Esse estado pode se prolongar mais ou menos e nós veremos que quando o espírito se dá conta de sua situação, logo todas as ilusões desaparecem e, sem mudar de lugar, ele sofre transformações que lhe fazem conhecer, então, o verdadeiro além.